E vamos para o episódio final de Mãos Estendidas, um livro do espírito Luiz Sérgio, discografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 24. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não conseguirão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Enoque, aproximando-se, falou-me: logo estaremos juntos. Até lá, procure assimilar bem as lições aqui recebidas. Olhando demoradamente para Alice, perguntou: gostaria de se juntar a nós? Sei que tem boas experiências de socorro. Será que me aceitas? Enoque sorriu sem responder, mas compreendi logo que Alice estaria junto aos raiozinhos de sol. Quando se despediu, fiquei a olhá-lo. Meu Deus, apare-o, hoje e sempre. Enoque, voltando-se, sorriu, acenando com carinho. Enlacei Alice e fomos à procura dos doutores Inácio e Alanda, já que eles, bondosamente, vinham orientando-nos naquele hospital. Ao encontrá-los, o médico nos convidou a visitar uma outra ala de suicidas, que abrigava adolescentes de 11 a 16 anos, ainda bastante perturbados. Enquanto enfermeiros faziam os curativos, aproximei-me de um dos socorridos, o Leandro, e perguntei: como vai? Ele me olhou segurando o estômago. Suicidar-se ingerindo barbitúricos, que são, na verdade, substâncias que resultam da união do ácido melanônico com a ureia, de onde se podem derivar substâncias com uso terapêutico. Os barbitúricos atuam como substâncias depressoras do sistema nervoso e são usadas como antiepiléticos, sedativos, hipnóticos e anestésicos. Evidentemente, usado em quantidades não recomendadas ou absurdas, podem gerar a morte. Mas aí eu perguntei, mas só por isso? Você acha pouco ser filho único e desprezado pelos pais? Eles não me amavam. Em nenhum momento lembravam que eu existia. Meu pai não me queria. Quando minha mãe ficou grávida e depois do meu nascimento, fui sendo desprezado pelo seu ciúme. Aí cada vez mais me revoltava. Sentia no olhar de meu pai o desejo de que eu saísse de casa. Ele queria viver sozinho com minha mãe. Eu era como um fardo pesado para eles. E sua mãe não era sua amiga? Que nada. Às vezes parecia que me amava, mas só o meu pai ela agradava. E aí você resolveu se suicidar? Queria apenas dar um susto neles, mas acabei acertando em cheio e nada os médicos puderam fazer. E eles como estão? Nada deles, nem ligaram. Só no início ficaram chocados, né? Não esqueça que eu era demais naquela casa, entende? Inacreditável que existem casais que renegam o próprio filho. Meu amigo, como o meu caso, existem muitos aqui. Aquela garota ali, por exemplo, a mãe odiava. E o pai era indiferente. Saí imaginando os lares despreparados para receberem o filho. Veio-me à mente a reencarnação, única razão de tanto disparate, e dei graças ao Senhor por ter chegado onde cheguei. Mesmo com a separação compulsória dos entes queridos, eles me abriram as portas deste mundo maravilhoso, onde encontrei vários andarilhos, lutando pela liberdade. Havia muitos doentes, mas o meu coração era um deles. Não tinha mais condição de ouvir ninguém. Afastei-me e já na porta, a irmã Esmeralda chamou-me. Luiz, espera-me. Irei contigo dar uma volta. Se desejares, iremos até o bosque das hortênsias. Lá, refaremos nossas energias. A senhora também está se sentindo mal? Ela sorriu e me manquei. Imagine se a irmã Esmeralda, uma das orientadoras dali, iria se sentir mal, né? Só mesmo eu, um cara coberto de imperfeições. Não sejas tão rígidos contigo, meu amigo. Sofres, porque labutas ainda na crosta. Vê bem, muitos espíritos que ainda trabalham na terra vivem tanto os problemas dos terráqueos que sofrem ao contemplar a dor. Lembra a parábola sobre Lázaro? Jesus chorou. Sabes por quê? Sendo ele espírito puro, captava com facilidade o sentimento do próximo. E Marta e Maria estavam sofrendo ao presenciar o irmão morto. Muitos se admiraram,
porque Jesus tem havido chorado, mas que fica indiferente diante da dor. Obrigado, irmã. Aqui venho recebendo cada lição que não está sendo fácil não, viu? Luiz Sérgio, inúmeros leitores adoram os teus livros. Uns até te veneram, cara. O que não é certo, né? Quando veneramos alguém desejando que ele nos ofereça o que ele não tem capacidade para fazê-lo, aí vêm as decepções. Mas muitos te querem e conhecem as tuas limitações. Estes são os estudiosos da doutrina. O que importa é a tua preocupação de mostrar a eles o que tu és, um ser em evolução, lutando através do trabalho para chegar a um plano mais alto. Dia após dia, sentimos através de teus escritos que estás consciente dos teus deveres e esperamos que aqueles que trabalham contigo façam o mesmo com humildade, sinceridade e amor, muito amor. Só assim completarás a tua tarefa. Às vezes julgam que escreves muito simples, sabe? E é verdade, somente uma alma humilde chega aos corações sofredores. Não cresças, menino, que nós estaremos juntos até a eternidade. Abracei-me com Esmeralda. Meu Deus, muito obrigado por mais esta mão estendida à minha frente. Ainda fiquei no jardim, olhando a irmã querida desaparecer entre as árvores, aproveitando para recordar todo o meu trabalho naquele lugar. E me senti feliz pelos amigos que venho conquistando. Fui interrompido pela voz de Alice. Luiz, estão nos esperando. Desculpe-me se estou incomodando. Sinto que estamos em fim de trabalho, Alice, e já vou ficando com saudade. Irei juntar-me a vocês. Logo voltarei à minha colônia. Sabia que fiquei contente por você? A turma é muito bacana e, pode crer, vai gostar. Vamos, Luiz. Não devemos fazer ninguém esperar. É uma falta que mostra o nosso interior indisciplinado, né? É mesmo. E como tem avesso exposto por aí. Alice sacudiu a cabeça e assim chegamos à recepção do hospital, sendo encaminhados ao salão onde Frida nos aguardava. Contentes ficamos a abraçá-la, bem como ao Leopoldo e a Magnólia. Perguntamos logo por Calito, sabendo que ele continua melhorando, já conversando com sua avó, que sempre vai visitá-lo. E Luiz Paulo, como se encontra, hein? Um pouco melhor, mas ainda vai demorar muito para se restabelecer. Ali ficamos com aqueles espíritos amigos por alguns instantes. Depois, Leopoldo e Magnólia nos convidaram a acompanhá-lo. Despedimos-nos da irmã Frida, que sorrindo nos desejou paz. Caminhamos, Alice e eu, um pouco atrás dos irmãos, e assim fomos descendo uma ladeira que surgiu no fim do corredor. Pareceu-me toda metálica. Nela, os nossos passos eram acelerados de tal maneira que não os controlávamos. Eram como se nossa energia tivesse aumentado. Estava querendo perguntar a razão, porém Magnólia olhou-me, pedindo que deixasse para mais tarde as explicações. Chegamos então a um local onde o odor era fortíssimo e que nos dava a impressão de que os irmãos doentes estavam ligados ainda à matéria física. Confesso que recuei, sendo carinhosamente protegido por Leopoldo, que com carinho falou: Limpa tua mente, porque estes nossos irmãos têm as deles muito aguçadas. Magnólia aproximou-se de um senhor de seus 35 anos, que sofria junto ao corpo em decomposição, gritando desesperadamente. Os nossos amigos aplicaram passes nele, proporcionando-lhe relativa melhora. Irmã, por que não nos tira daqui? Eles relutam em aceitar a vida além do túmulo. Julgam que ainda estão vivos e esperam a morte ansiosamente. À medida que o corpo se decompõe, eles se apalpam e sentem a matéria do perispírito doente e necessitado. E qual o tratamento? Este irmão, o Gerson, que ora tratamos, logo se desprenderá por vontade própria. O espírito se retorcia colocado ao corpo físico. Também faz poucos dias de desencarnado, não? Sim, e é a pior fase. Logo em seguida, Leopoldo auxiliou uma jovem que se encontrava só com a cabeça para fora da sepultura, gritando também, pedindo socorro. Pouco a pouco foi recebendo fluidos que vinham de um local onde um grupo, em total concentração, prestava auxílio àquele lugar. Os médiuns forneciam raios
magnéticos que iam livrando os espíritos de situações dolorosas em que se encontravam. Esse magnetismo humano dos médiuns era bem assimilado pela jovem, ainda muito ligada à Terra, e percebia então a importância do trabalho mediúnico sério. Aos espíritos desencarnados, por mais que desejassem ajudar, falta-lhes condição. A jovem suicida não conseguia entrar na faixa vibratória dos espíritos benfeitores, enquanto que os médiuns, em volta de uma mesa, muito bem dirigidos, conseguiam fazê-lo. Até se desdobraram, chegando bem pertinho da entidade doente. Ao ficar presa só pelas pernas, ela chorou de alegria e, nesse instante, Magnólia conseguiu adormecê-la. Ali iniciava uma nova etapa para aquele sofrido espírito. Ainda visitamos 2 doentes, um ao lado do corpo da esposa amada. Julgava-se vivo, porque ela não se encontrava ali, só os seus ossos, pensava. Abraçava a estes, ele blasfemava contra Deus, principalmente por ainda sentir as mazelas do corpo físico, que marcaram o seu perispírito de uma maneira violenta, através do suicídio. Leopoldo, de longe, aplicou-lhe um passe, mas ele muito pouco percebeu, permanecendo revoltado e com suas dores atrozes. Abraçados por Magnólia e Leopoldo, retornamos pela rampa. Meu Deus, quanta dor. Sim, Luiz, quanta dor. Encontramos muitos espíritos que ainda não aprenderam a desencarnar. O irmão já narrou que não podemos classificar o sofrimento do suicida generalizadamente. Cada caso é um caso e há vários estágios. Entretanto, o que eles mais precisam é de preces. Os familiares não devem imaginá-los junto ao túmulo. Necessitam esforçar-se para lhes transmitir paz. Defrontamos-nos com cada caso, irmãos. Como damos trabalho aos técnicos encarregados de nossa ida e de nossas vindas na Terra, viu? Disse Magnólia. No dia em que a doutrina reencarnacionista for melhor estudada, ocorrerão poucos suicídios, porque valorizaremos mais a veste física. Na ocasião em que vamos reencarnar, visitamos o departamento encarregado. Lá, ficamos a par de toda a nossa jornada física e ao ingressarmos na matéria. Nossa tendência é fugir dos compromissos, alguns apegados a vidas passadas, onde abusaram por demais de sexo, da fortuna, do poder. Desejam cometer os mesmos erros e às vezes conseguem, viu? Mas Deus, atento a tudo e a todos, sempre estende sua mão. E os suicidas inconscientes? Venha cá, olhem aquele vídeo. Na tela, muitos espíritos andrajosos surgiram. Uns segurando os estômagos, outros obesos, ilúminos com gargantas corroídas, alguns com um sexo de tamanho descomunal, todos em lugar escuro e limoso, tateando à procura de um lugar firme e de, pelo menos, uma réstia de luz. Esses são os inconscientes e indiferentes. Não conhecem Jesus. Alguns deles riram dos seus seguidores, principalmente daqueles que foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, cobertos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, aflitos. Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Eles aproveitaram a vida, esquecida dos mais pobres, desejando o próximo para lhe sobrar mais, tratando os humildes com desprezo, dando aos filhos educação materialista, ensinando-os desde cedo o gosto pelas bebidas caras. Muitos deles, olhem bem ali o vídeo, ainda precisam de alguns tragos e altas mesas. Retirei-me, não desejando mais assistir. Alice ainda ficou alguns minutos. Contou-me depois que alguns espíritos brigavam entre si e até roíam a casca das árvores à procura de qualquer alimento. Eles que ontem negavam o pão a quem lhes batesse a porta. Luiz Sérgio, aqui nos despedimos, disse Magnólia. Eu e Leopoldo temos vários compromissos, mas Alanda, Inácio e outros irmãos encontram-se no auditório, na casa para uma conferência. Lá, os irmãos farão a despedida desses dias que passaram conosco. Agradecemos de coração a boa vontade de vocês e de vocês dois, e principalmente a atenção que mantiveram o tempo todo. Esperamos que tenham gostado e que voltem sempre. Aqui estaremos para qualquer esclarecimento. Apertamos aquelas mãos amigas e dali nos retiramos, chegando até o auditório.
Sem trocarmos uma só palavra, os nossos corações cantavam hinos de agradecimento ao trabalho com Jesus. Sentamos-nos e ficamos orando. Um espírito com a aparência de uns 60 anos deu entrada no recinto e nos cumprimentou carinhosamente, iniciando a palestra. Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, até o capítulo 9, versículo 6 do Apocalipse. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a conseguirão. Desejaram morrer e a morte fugirá deles. Sentimos que se aproxima o desespero do homem encarnado. Ele deseja viver intensamente, mas as necessidades aumentam. Defronta-se com o luxo, mas dia após dia precisa e muito de laborar pelo seu sustento e os trabalhos estão escasseando. Havendo demanda, outra página, Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Os outros homens que não forem mortos pelos 3 flagelos não se arrependerão das obras de suas mãos. Não cessarão de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependerão de seus homicídios, de seus malefícios, de suas imundícies. Vemos que estes homens não aceitaram o Evangelho, que só nos pede humildade, amor e trabalho. Muitos hoje apegam-se aos ídolos em busca das conquistas fáceis. Riem dos pescadores de alma, julgam-se fanáticos e loucos. Esses amanhã estarão mais endurecidos porque sentirão que a carne não é tão forte como imaginam, que o poder, a fortuna, a glória não são refúgios que os resguardarão. No capítulo 21, versículo 22, ainda no Apocalipse, não vi nela tempo algum, porque o Senhor Deus é o seu templo, assim como o Cordeiro. Irmãos, aqueles que continuam precisando de um templo para demonstrar seu amor a Deus, devem pouco a pouco ir construindo em seu interior o templo do amor, pois só ele permanecerá intacto. O exercício a inicia com a caridade, com a humildade, com o perdão das ofensas. E a besta do Apocalipse existe e está oculta em cada alma egoísta, avara e orgulhosa. Somente o amor e a fé poderão dominá-la, e para que isso venha a acontecer, Deus nos mandou o Cordeiro, que nos deu a água viva. Felizes aqueles que não a rejeitaram, porque encontrarão o trono da paz e viverão eternamente. Que sejamos um só coração, trabalhando sem cessar na vinha do Senhor. E assim seja. Segurei a mão de Alice e saímos. Ainda olhei para trás e gostaria de me despedir de cada um, mas achei melhor endereçar a toda a equipe do Hospital de Maria um abraço de agradecimento pelo belo trabalho que eles realizam nos vales de sofrimento. A você que me aceitou como companheiro, hoje coloco em suas mãos, amigas, mais este livro, no qual tentei grafar aquilo que vi e que muitos ignoram. Espero que você tenha lido com bastante atenção e quando a dor ou a solidão visitá-lo, não queira deixar o trabalho inacabado. Lembre-se de que a vida é nossa, mas não temos o direito de brincar com ela. Se hoje julgamos sofridos, procuremos olhar ao nosso redor. Sempre existe alguém em pior situação, e se mesmo assim nos considerarmos a maior dos sofredores, procuremos dentro de nós a força. Ela existe. Deus nos afetou. É a sua centelha de amor. À nossa frente sempre encontraremos mãos estendidas. Eu amo vocês. Luís Sérgio. Sucedeu que, aproximando-se ele de Jesus, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. Ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vê, a fé te salvou. Imediatamente viu e foi seguindo, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Lucas, capítulo 28, versículo 35 a 43. Este é o fim de mais uma leitura, espero que vocês tenham gostado. Este é o capítulo final do livro. Segue anexo ao áudio
Mais uma resenha feita pela equipe do Grupo Cadef, Tiago, Rafael e Alice. Muito obrigado por tudo. Espero que tenham gostado do trabalho. Vamos que vamos.